Nesta terra fértil, no norte do Paraná, os trilhos cortaram horizontes e abriram caminhos. Era novembro de 1930. O primeiro trem cruzou Cornélio Procópio, trazendo consigo o progresso, as mercadorias e as esperanças de uma cidade que começava a se erguer. A linha férrea não apenas transportava cargas, mas moldava vidas, conectava pessoas e entrelaçava histórias que por décadas se confundiram com o som do apito do trem. O trem, com aquele seu apito, ele já vinha anunciando o nascer da nossa querida Cornélio Procópio. O surgimento de Cornélio Procópio se dá em 1924, há 100 anos praticamente. Só que a cidade só começa a ser construída ou ser aberta a partir do momento que a ferrovia começa a chegar aqui, com a trilha, com a picada sendo aberta a partir de 1929 e depois o trem chegando propriamente dito, os trilhos construídos em 1930. Cornélio ficou no caminho, na rota da ferrovia São Paulo-Paraná, que foi adquirida pelos britânicos, e ela era o principal componente da Companhia de Terras Norte do Paraná. Com a construção da ferrovia, a parte em frente da ferrovia, onde hoje é a Avenida Marechal, começou a se construir barracões, depósitos pertencentes a comerciantes, também pertencentes a fazendas que foram sendo abertas. A ferrovia, o primeiro evento marcante que a gente tem já é em 1931, no mês de maio de 31, quando o príncipe de Gales ele visita a cidade de Cornélio Procópio. O príncipe de Gales que viria a se tornar o rei Eduardo VIII, o rei que renunciou posteriormente em 1936, 36, 37, ele renuncia à coroa britânica e daí o pai da rainha Elizabeth assume. Grande parte das famílias aqui da cidade, que vieram, as pessoas que moram hoje aqui na cidade de Cornélio Procópio, a família chegou de trem. Alguns porque talvez não tivesse dinheiro para ir para frente, para Londrina. Outros porque gostaram do lugar ou já planejavam vir para cá, Enfim, a ferrovia é extremamente importante. O quilômetro 125, por quê? Quilômetro 125 contado a partir do marco zero da ferrovia, no pátio da estação ferroviária de Ourinhos, de lá até onde hoje, vamos colocar aqui, parece-me que é onde é a sorveteria, em frente à pedra. E aquele local era para ser a estação ferroviária, porém a topografia não deve ter ajudado muito, e daí ela foi colocada logo à frente. Em 1972, nas festividades realizadas em Cornélio Procópio, em comemoração aos 150 anos, que é o Sesc Centenário da República, foi lançado o concurso para a escolha do hino a Cornélio Procópio. Então, o saudoso professor Átila Silveira Brasil me procurou e sugeriu que eu fizesse a melodia para o hino de Cornélio Procópio. E ao deparar assim, com aquela beleza literária daquela letra em relação ao hino de Cornélio Procópio, eu fiquei muito emocionada e comecei a composição. Na primeira estrofe, eu já senti o que aquele lindo poema já queria anunciar. A terra chamando, apitos de trem, mata derrubando, pioneiros que vêm, sementes plantando, lavoura crescendo, cidade nascendo e a terra brotando. Minha caminhada, eu e a minha família, tiveram oportunidade de desfrutar com a delícia de andar de trenzinho, que era o desejo das minhas filhas. E o meu esposo, Valdevino, sugeriu que no aniversário da minha filha, que ela tinha 5 anos, que nós fôssemos comemorar o seu aniversário lá na Casa da Criança, que fica no distrito de Congonhas. E para lá nós fomos.
todo mundo no trem, levando docinho, bolinho para o aniversário. E lá ela se divertiu muito com as crianças, saímos felizes daquele local. A cidade cresce no entorno a partir da ferrovia. E também por ser o ponto, a metade do caminho entre Ourinhos e Londrina, Ourinhos e Apucarana, estabeleceram um grande número de funcionários da rede, da rede ferroviária, da ferrovia, que eram qualificados. Então, Cornélio chegou a ter pelo menos mais de 200 famílias de ferroviários morando apenas nas margens da ferrovia. Isso sem contar a cidade que foi crescendo. E esse pessoal, que era um pessoal qualificado, que era um pessoal que tinha um salário razoavelmente bom para a época, eles acabaram alavancando os demais setores da economia da cidade. Aqui ao meu lado direito, nós temos a entrada principal pública, onde o pessoal comprava a passagem aqui, né? E os agentes e as pessoas que trabalhavam na estação, como meu pai, por exemplo, meu pai orgulhosamente colocava o seu cap para a chegada do trem, né, para receber o trem, também junto com o restante da equipe. A chegada do trem era precedida de uma batida do sino na última estação que ele passava. O quilômetro 125, ele não saiu do nada. Ele foi construído por ferroviários, por pessoas, por operários, e tinha os manobreiros que orientavam os maquinistas. Como que os manobreiros orientavam os maquinistas? Os manobreiros orientavam os maquinistas com a lanterna a querosene. Era esse um movimento tipo, pode vir, pode vir, pode vir. O maquinista lá longe, 30 vagões, e aquela luzinha, faça sol, faça chuva, pode parar, pode parar, pode parar. Então, essa é uma parte dos manobristas que também eram responsáveis pelas chaves para a mudança de trilho. Se essa chave fosse ligada errado, simplesmente o trem descarrilava. E eu presenciei um descarrilamento de trem aqui. Logo ali na frente, eu estava comprando um sapato na Casas Elegantes, e de repente eu vi que estava meio estranho, e ali a pouco o trem descarrilou. O que aconteceu? A chave estava virada. Quando eu entrei na ferrovia, foi em 1980, era a Rede Ferroviária Federal. Depois, em 1997, foi a privatização, passou para a Ferrovia Sul Atlântica, e depois passou para a LL, e depois para a empresa Rumo. Foi a que eu saí. Eu entrei como auxiliar de maquinista, depois de um ano eu passei a maquinista, e a minha função era conduzir trem, e aqui no centro de eventos eu auxiliava em manobras de locomotivas em revisão. Eu saí com um trem destino a Londrina, o qual um menino pendurou num tanque de combustível e caiu e amputou o braço. E depois teve outro trem que eu saí também de Cornélio, destino a Londrina. Na passagem do 126, tombou 3 vagões de açúcar. Então estamos aqui diante da caixa d'água, que ainda persistem em várias estações ao longo da linha férrea. Qual era a função da caixa d'água? Principalmente suprir as máquinas, as Maria-Fumaças, porque era fogo e vapor. E depois também os trens de passageiros. Tinha carro-restaurante também que precisava de água. A minha relação com o quilômetro 125 começou aos 3 anos de idade, né, quando era criança. Tem um parente meu que trabalhou na América Latina Logística, LL, foi condutor de alto de linha. Né, e no dia do meu aniversário, né, por coincidência, né, meus pais compraram um trenzinho de madeira, né, da LL. Eu comecei a ficar brincando lá em casa para lá e para cá com esse trenzinho. E o meu pai começou a me levar para ver os trens no pátio daqui de Cornélio, no pátio ferroviário. E eu comecei a pegar paixão e gosto, né, pela ferrovia. Né, vi os trens da LL, era mais de 10 trens que passavam no dia na época, né. Era um movimento muito grande de trens aqui na região. Eu comecei a pegar uma paixão muito grande pela ferrovia. Atualmente eu sou funcionário da Rumo Malha Sul,
né, em Londrina, sou manobrador, né? Faço formação de trens lá, encoste dos vagões dos terminais. E eu tenho a minha comunidade chamada ABP Ferrovias, que faz divulgação das notícias da ferrovia da região e também tudo que pode acontecer, né, daqui a uns anos aí, futuramente, e também sobre o que está acontecendo aí, né, com o processo aí da renovação da Malha Sul. Teve aquele brutal assassinato da Cleuzinha, que é uma história já muito comentada aqui na cidade de Cornélio Procópio. Meu pai ferroviário aqui, meu pai tinha uma bicicleta. E, antigamente, as pessoas que não tinham condições de pagar pensão ou estabilidade, estar fazendo a sua hospedagem, etc., pagar a sua hospedagem, ficava lá sob a proteção do armazém que tinha hoje. Hoje tem ali os containers, né? Tem uns containers ali, era um armazém onde ficavam depositados café, era a época do café, né? Muito forte a questão do café. Então, ficavam famílias ali inteiras, ficavam pessoas, e a Cleuzinha estava entre seus familiares ali. E a Cleuzinha desapareceu. A mãe, desesperada, veio aqui na estação pedir socorro para os funcionários, para os ferroviários, e meu pai pegou a bicicleta dele, meu pai pegou a mãe da Cleuzinha, botou na garupa e deram uma volta. Ela foi dando uma volta aqui na cidade para ver se encontrava a Cleuzinha. E a Cleuzinha foi encontrada morta lá no Macuco, e aí um pouco dessa história vocês já sabem, que culminou com muitas pessoas mortas lá em frente à delegacia, porque o pessoal queria linchar o assassino, e aconteceu toda aquela tragédia. Até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas morreram. E eu tenho na minha memória hoje, vamos lá, eu, muito menino, fui lá no necrotério e vi a Cleuzinha, o corpo daquela criança, né? E eu era uma criança. O corpo daquela criança numa mesa fria do necrotério lá daqui de Cornélio Procópio, do cemitério, e ainda me lembro claramente de uma formiga passando pelo corpo da Cleuzinha. Uma memória muito triste. No dia 15 de janeiro, né, de 2024, eu mais 2 amigos meus daqui de Cornélio Procópio fomos acompanhar, né, a passagem do último trem, né, do ramal de Londrina a Ourinhos. Fomos em seguida na estação de Santa Mariana, depois viemos para Cornélio Procópio, onde chegamos aqui, ficamos impressionados porque tinha bastante pessoas aí, né, bastante gente, né, que estavam em volta da ferrovia, né, querendo ver, né, a passagem do último trem aqui. Para mim é um momento triste, né, porque eu não imaginava que eu ia vivenciar isso, né, e depois eu vi até muitas pessoas ali em volta da antiga estação ferroviária, pessoas até chorando, né, eu também fui uma delas, né? E fomos para a estação de Congonhas registrar a passagem do último trem, fomos também para a estação de Uraí, onde ali finalizamos o acompanhamento. Infelizmente, temos aqui o que sobrou do quilômetro 125. O que sobrou do quilômetro 125 é abandono, esta solidão, mato, né? E, enfim, trem não passa mais. Aquela efervescência que tinha a estação ferroviária não acontece mais e muito provavelmente não acontecerá mais. A cidade passou de uma condição de dependência total da ferrovia para uma independência, chegando até na questão do incômodo, do verdadeiro incômodo, né? A concessionária ela passou a priorizar transporte de grande distância e de grande volume. E Cornélio Procópio não tem nenhum terminal de carga mais, então o trem para nós de uns anos para cá ele se tornou um empecilho do trânsito, que fica parado cortando a avenida, que é a principal rua da cidade, até que nesse ano de 2024 ele parou de passar, né? Porém, né, há uma possibilidade grande de que na próxima rodada de concessões, leilão de concessões, em 2027, essa ferrovia volte a ser utilizada. Hoje, os trilhos permanecem silenciosos, sem trens, sem passageiros. No entanto, eles guardam memórias profundas.
Uma história que ainda vive nos corações daqueles que viram Cornélio se erguer e se desenvolver ao som do trem. Esta é a história da linha férrea de Cornélio Procópio, uma história de movimento, de chegadas e de partidas.